No Mar do Norte, a tripulação da plataforma de petróleo Kinloch Bravo está se preparando para finalmente voltar para casa após meses de trabalho árduo. Infelizmente, Magnus, o gerente da plataforma, recebe uma ligação da empresa com más notícias. Os helicópteros estão sendo desviados para ajudar a plataforma Norfolk Uscore, que enfrenta uma falha de energia, e não se sabe quando poderão buscar a equipe de Magnus. Magnus tenta pedir mais detalhes, mas o telefone para de funcionar de repente. As comunicações começam a falhar em todo o prédio, a ligação de Cat com sua esposa congela, e Fulmer não consegue fazer o rádio principal funcionar. Magnus convoca uma reunião e anuncia que terão que esperar mais um tempo para voltar para casa. Isso não é bem recebido por ninguém, especialmente por Lars, que insiste em exigir explicações adequadas. De repente, a energia de todo o prédio cai, e Fulmer descobre que todos os geradores estão desligados. A bateria de emergência está mantendo tudo funcionando por enquanto, e o módulo de produção está mantendo a pressão, mas qualquer pico pode ser fatal. Fulmer tenta entrar em contato com o navio de apoio, mas o rádio continua sem funcionar, e a outra plataforma de petróleo próxima parece estar enfrentando os mesmos problemas. A plataforma inteira começa a tremer, e o módulo de produção começa a pegar fogo, ficando fora de controle. Rose, a representante da empresa, não quer desligá-lo ainda porque isso comprometeria a meta de produção, mas Magnus ordena que sua equipe desligue o módulo para preservar suas vidas. Nesse momento, a plataforma volta a tremer. Todos olham com espanto ao notar uma névoa muito espessa e rápida envolvendo todo o prédio. Momentos depois, Fulmer consegue restaurar a energia, mas as comunicações continuam inoperantes, e os helicópteros não poderão voar com esse clima. Alvin se pergunta se eles não perfuraram demais e causaram um evento sísmico, mas Rose, que é cientista, garante que isso não funciona assim. Magnus decide que consertar as comunicações é a prioridade, então envia Fulmer e Baz para verificar a torre de rádio. Ao chegarem ao topo, Fulmer começa a inspecionar o equipamento, mas perde a paciência quando Baz o acusa de trair a equipe por se envolver com Rose, que está do lado da empresa, e não deles. Baz se desculpa rapidamente, e, quando Fulmer o solta, ele se move para pegar algo e encontra uma gaivota morta no chão. Magnus e Lars estão esperando na base da torre quando, de repente, veem Baz cair. Cat e Rose correm para o local com um kit médico enquanto Fulmer desce, explicando que não sabe o que aconteceu, pois Baz estava logo atrás dele. Lars desconfia da história porque nota que o cinto de segurança de Baz estava desengatado. Cat leva Baz para a enfermaria e o estabiliza, mas não há mais nada que ela possa fazer sem uma sala de cirurgia. Lars começa a perder o controle porque os helicópteros não chegarão a tempo. Rose leva Magnus ao computador para mostrar que os oleodutos não têm pressão, o que significa que todas as plataformas da área estão enfrentando os mesmos problemas. Momentos depois, Baz acorda e começa a ter visões de coisas se desintegrando no fundo do mar. Lars vai ao escritório de Magnus para culpá-lo por tudo, mas Magnus ignora as reclamações e sai. Isso permite que Lars vasculhe sua mesa e encontre um memorando privado da empresa que o deixa furioso. Ele reúne todos no helideck para informar que a gerência está mentindo desde o início. Magnus aparece e vê que Lars tem um memorando, então é obrigado a confessar que a empresa está desativando todo o campo petrolífero e que todos perderão seus empregos em breve. A conversa é interrompida repentinamente por algo caindo sobre eles, cinzas, embora não estejam perto de nenhum vulcão. Baz aparece no helideck e anuncia que é tarde demais, já começou, antes de desmaiar. Mais tarde, ele acorda na enfermaria e explica que não se lembra do acidente nem de estar no helideck. Na torre, viu algo na névoa e ouviu um som em sua cabeça. Baz reage violentamente quando Cat tenta coletar sangue, gritando que eles não estão ouvindo seus avisos sobre uma onda que está chegando. Depois que Cat consegue colocá-lo para dormir, ela explica a Rose que os ferimentos de Baz estão se curando rapidamente sozinhos. Quando as duas saem, Baz revela que ainda está acordado e, ao verificar seus ferimentos, vê esporos brilhantes trabalhando para fechá-los. Na sala de recreação, a tripulação percebe algumas luzes pela janela. É um navio de apoio, que tenta se comunicar, mas está indo na direção errada. Alvin envia Lek para fora para interpretar a mensagem em código Morse, e eles descobrem que o navio está pedindo ajuda. Magnus ordena que Fulmer use as luzes do convés para sinalizar ao navio e descobrir o que eles sabem. Em seguida, ele vai até o cozinheiro, Murch, para pedir que comece a racionar a comida. Enquanto isso, Lars está começando a enlouquecer, pois foi trancado em seu quarto com Easter guardando a porta. Na enfermaria, Baz acorda novamente e percebe que a maioria de seus ferimentos está curada. Ao olhar para o reflexo, começa a ter uma visão da plataforma sendo destruída. Ele foge para seu quarto e, enquanto se veste, começa a se contorcer de dor enquanto seu dente de ouro é expelido de sua boca.
Rose coleta um pouco da cinza para analisá-la e ordena que todos fiquem dentro do prédio. Fulmer informa a ela e a Magnus que o navio não tem mais informações do que eles. A tripulação do navio também está sem comunicações e, se esperarem até o amanhecer, não conseguirão usar as luzes para guiá-los, o que pode fazer o barco colidir. Magnus insiste que, se forem evacuar, precisa ser agora, mas Rose teme complicações legais por quebra de contrato. Magnus prioriza a segurança de todos e pede que Fulmer continue usando as luzes para guiar o navio lentamente. Alvin sai para assumir o turno de Lek e encontra Baz desenhando círculos estranhos em uma janela. Quando pergunta o que ele está fazendo, Baz explica que sua cabeça está cheia de ruídos e que algo está definitivamente errado, pois ele não deveria ter sobrevivido ao acidente. As luzes na sala começam a piscar, e Baz tem outra visão estranha antes de sair correndo. Lars, em sua cela, trabalha para desmontar a janela e consegue escapar. Lek, por sua vez, invade a enfermaria para roubar álcool de fricção e fica bêbado no chuveiro. Durante isso, começa a sentir dores intensas pelo corpo. Ele vomita sangue, e a tinta de suas tatuagens começa a sair da pele. Quando Ritter o encontra, ele já está morto. Cat examina o corpo, mas não consegue identificar a causa da morte. Dunlin chega trazendo o dente de ouro de Baz, e Cat conclui que algo está forçando materiais inorgânicos a saírem dos corpos. Na sala de controle, Fulmer nota uma luz na ponte que não vem do navio. Ele e Alvin saem para investigar, mas Lars os observa e apaga sua lanterna para não ser visto. Ele volta para o prédio pela porta que usaram e a tranca, encontrando Ritter no caminho. Fulmer e Alvin verificam os barcos a remo, caso alguém esteja tentando escapar, e Fulmer acidentalmente machuca a mão. Nesse momento, as cinzas misteriosamente param de cair. Lars vai para a sala de controle e começa a sinalizar SOS com as luzes, fazendo o navio acelerar. Alvin e Fulmer veem a mensagem e tentam voltar, mas a porta está trancada. Alvin procura outra entrada, enquanto Fulmer continua gritando. Ritter ouve e traz Magnus para ajudá-la a abrir a porta. Fulmer avisa sobre Lars, e todos correm para detê-lo. Quase começa uma briga, mas Magnus os faz se concentrar em corrigir o curso do navio. Enquanto isso, Alvin segue luzes piscando que o levam até Baz, que se recusa a voltar porque precisa ver a vida na água que começou tudo. Quando Alvin insiste, Baz o segura e faz Alvin expelir água pela boca. Dunlin chega para avisar sobre uma onda causada pelo curso alterado do navio. Baz solta Alvin e foge, enquanto Dunlin arrasta Alvin para longe da água. Magnus tenta reanimá-lo, mas é tarde demais. Cat confirma que Alvin, de alguma forma, morreu afogado. Rose continua analisando as cinzas, e ao derramar uma gota de sangue nelas, confirma que há organismos vivos nelas. Ela informa Magnus, que revela que o navio partiu para ajudar outra plataforma primeiro. Rose, Magnus e Cat descobrem que as cinzas contêm esporos parasitas que buscam hospedeiros, curando ferimentos rapidamente para manter os corpos saudáveis. Eles precisam evitar exposição prolongada às cinzas e monitorar pessoas com feridas abertas. Magnus autoriza Rose a coletar amostras de sangue de todos para comparar com as de Baz. Ritter nota que a névoa finalmente desapareceu e que a plataforma vizinha foi completamente destruída. Fulmer encontra Baz mexendo na pesquisa de Rose e tenta oferecer ajuda, mas Baz recusa, dizendo que a luz precisa dele. Rose chega e vê que Baz tirou sua própria amostra de sangue. Quando ela pede sua cooperação, ele foge. Magnus manda Cat checar todos os feridos, já que os testes não podem mais ser feitos. Depois de isolar Fulmer, Magnus convoca outra reunião. Com a névoa e as cinzas desaparecidas, ele ordena que metade da equipe desinfete a plataforma, enquanto a outra metade deve procurar Baz. Rose descobre que os esporos já foram encontrados fossilizados em camadas da Terra e que deveriam ter morrido com os dinossauros, mas a perfuração os despertou. Lá fora, Baz joga sua amostra de sangue no mar. Totalmente curado, ele toca nos tanques de água, que imediatamente se enchem de esporos. Ele se esconde ao ouvir James o procurando, mas quando James vê a água cheia de esporos e chama por ajuda, Baz é obrigado a silenciá-lo. Lars e Dunlin chegam à sala e encontram James ferido no chão. Lars percebe que os esporos na água começaram a fazer plantas crescerem. Na sala de máquinas, Ritter, Easter e Murch também encontram plantas crescendo no óleo. De repente, a plataforma começa a tremer novamente, e Dunlin percebe que James está sangrando. Quando o garoto abre a mão, revela que perdeu um dente, indicando que está infectado. Assustado, James ataca Dunlin e foge. A plataforma começa a perder energia novamente, então Magnus tira Fulmer do isolamento para consertar o problema. Ritter vê Baz e o segue até o poço de lama,
onde ele está cultivando plantas por toda parte. Buzz explica que uma memória de 1 milhão de anos atrás disse a ele que precisa defender aquele lugar porque está sendo atacado. Se ele morrer, todos morrerão com ele. De repente, James aparece, pois se uniu à causa de Buzz. O restante da equipe percebe que Ritter desapareceu, e Lars vai resgatá-la, fazendo Buzz e James fugirem antes que Ritter consiga mais respostas. Fulmer consegue restaurar a energia, e a equipe descobre que o flare no módulo de produção apagou. Eles precisam desconectá-lo do sistema elétrico para evitar uma explosão, mas o controle do módulo está no poço de lama, onde podem ser infectados pelos esporos. A única opção é reacender o flare manualmente, e Fulmer aceita o risco. Easter opera o guindaste para aproximar Fulmer do módulo, mas não é suficiente. Fulmer se desprende do arnês e chega o mais próximo possível para um disparo preciso. O flare é acessado novamente com sucesso, mas Fulmer é atingido pelo fogo e levado à enfermaria com queimaduras graves nas costas. No poço de lama, as visões de Buzz pioram, e ele conclui que precisa desligar o sistema da plataforma para parar o ataque. James tenta fechar a válvula, mas os tubos ainda estão pressurizados e podem explodir. Decidem acessar o sistema na fonte. Mais tarde, após uma visita de Rose, Fulmer insiste que está bem e se veste para ajudar. Ele, Rose e Ritter começam a trabalhar juntos na pesquisa, e Fulmer, inconscientemente, desenha alguns círculos como os de Buzz. De repente, Magnus chama todos para a sala de controle, onde descobre que a pressão está incrivelmente alta porque Buzz está tentando ignorar as proteções do poço. Fulmer não consegue retomar o controle remotamente, então precisam arriscar com o ROV, veículo operado remotamente. Easter guia o ROV e obtém imagens submarinas que mostram que os terremotos criaram uma série de círculos no fundo do mar que lembram os desenhos de Fulmer. O ROV se aproxima cuidadosamente da cabeça do poço e o desliga, deixando Buzz furioso porque seu plano falhou. Buzz tenta acessar o sistema diretamente do CPU, mas ele tem um alarme, então precisam de Fulmer para desativá-lo. Subitamente, o telefone de Easter recebe uma mensagem, e a equipe descobre que as comunicações voltaram. Magnus tenta contatar a guarda costeira, e Fulmer pesquisa o significado dos círculos que parecem estar comunicando algo. Rose investiga o sistema da empresa sobre alguns contêineres encontrados por Ritter, descobrindo um projeto chamado Sirene, mas não consegue acessá-lo. Cat liga para sua esposa, que explica que a empresa disse às famílias que a equipe está bem, mas elas também estão enfrentando problemas elétricos. Nesse momento, a névoa chega à cidade, e agora as pessoas em terra estão sem energia. A internet cai, e a guarda costeira não recebe as mensagens de Magnus pedindo ajuda. Buzz usa seus poderes de esporos para se conectar ao corpo de Fulmer, que começa a se curar rapidamente. Fulmer também começa a ouvir a voz de Buzz em sua cabeça, então corre para o banheiro para verificar seus ferimentos. Rose percebe que ele está desaparecido e vai atrás dele, assustando Fulmer, que, por um momento, vê Buzz no espelho. Ele confessa tudo a Rose, que o beija para confortá-lo. Isso faz Fulmer ter uma visão de Rose sofrendo e de Buzz aparecendo, pedindo que ele se junte a ele. Horas depois, Rose procura Fulmer novamente, mas encontra um bilhete que ele deixou. Rose o segue e Cat a acompanha. As duas encontram Fulmer indo para o poço de lama. As mulheres entram também, e os esporos cercam Cat, mas não a atacam. Em vez disso, circulam sua barriga, curiosos sobre o bebê. Rose tira Cat antes que piore, e elas encontram a equipe animada porque uma série de luzes está se aproximando da plataforma. É um navio vindo da plataforma vizinha. A equipe recebe os sobreviventes, e Rose conhece Koak, que trabalha para a divisão de pesquisa da empresa e exige ser levado imediatamente à sala de controle. Cat verifica os outros homens para garantir que não há ferimentos, e Easter fica surpreso ao ver seu antigo amor, Ari, entre eles. Koak explica que sua plataforma explodiu após uma falha de pressão e acha que precisam priorizar o acesso ao módulo de produção. Rose quer saber por que Koak foi enviado à plataforma, mas ele se recusa a explicar. Na enfermaria, Ari conta uma história diferente a Easter. Quando Koak chegou à plataforma, enviou várias pessoas para casa e fez o restante ajudá-lo a instalar novos equipamentos. Eles não estavam extraindo petróleo do poço, estavam enviando algo para baixo. Então, a névoa chegou, e as pessoas começaram a desaparecer, mas Koak permaneceu calmo, como se já tivesse passado por isso antes. Ele continuou insistindo no teste do equipamento, ignorando os avisos de pressão até que a plataforma explodiu. Ritter acessa o sistema para cruzar a lista de sobreviventes com os arquivos da tripulação, mas não consegue encontrar o nome de Koak. Ela informa Easter e Ari explica que Koak estava acessando o sistema com uma conta temporária criada pelo técnico de Ti quando ele chegou.
Antes de deixarem a plataforma, ele apagou tudo relacionado ao teste. Ritter verifica o sistema, e Ari aponta um nome estranho na lista da tripulação que não estava lá antes. Há e-mails informando a empresa de que o organismo já se espalhou, o que significa que Koak sempre soube e que a empresa o enviou de propósito. Cat verifica Rose e observa que os círculos que ela está estudando se parecem com uma árvore. Isso faz Rose perceber que os esporos podem usar os círculos para marcar o tempo. A lacuna entre os anéis representa os 5 principais eventos de extinção em massa, o que significa que o último anel é o presente e está se fechando rapidamente para destruí-los. Koak explica que foi isso que aconteceu em sua plataforma. A explosão foi causada por pessoas infectadas que abriram o poço para detoná-lo. Ele quer enviar uma equipe ao módulo de produção, mas Magnus se recusa a correr esse risco, e Rose suspeita que todos aqueles contêineres e testes fazem parte do projeto secreto Sirene. Fulmer finalmente se junta à base James, mas percebe que sua mente está mais clara do que a de seus amigos. Baz explica que ele ainda não foi exposto aos esporos por tempo suficiente, mas que logo será dominado. Baz se oferece para ajudá-lo a controlar os esporos se Fulmer aceitar lidar com o sistema. Fulmer começa a trabalhar, mas levará tempo para desligar o alarme. Dunlin, Lars e Moore chamam Koak para uma reunião particular porque estão fartos das decisões ruins de Magnus e querem ouvir as ideias de Koak. Koak propõe parar Baz usando o dióxido de carbono dos contêineres secretos para derrubá-lo, bastando conectar o gás ao sistema de ventilação do poço de lama. O trio pega os cilindros, mas Dunlin fica desconfiado ao ver que o rótulo indica que o dióxido de carbono está misturado com outra substância. Eles conectam os cilindros aos dutos de ventilação, protegendo-se com máscaras. Baz envia James e Fulmer para investigar, e James encontra o trio primeiro, mas de repente vomita sangue sobre eles. Eles percebem que o dióxido de carbono não está desacordando James, mas o matando, assim como as plantas, confirmando que este era o plano de Koak desde o início. Lars e Moore fogem, mas Dunlin não o segue até ter certeza de que James não pode ser salvo. Fulmer tenta desligar a ventilação, mas tanto ele quanto Baz desmaiam. Na sala de controle, Cat vê Koak trancando as portas ao redor do poço de lama após a fuga de Lars e Moore, prendendo Dunlin lá dentro. A máscara de Dunlin fica sem oxigênio, e ele também morre. Ritter e Ari contam a Rose e Magnus sobre Koak e o confrontam, mas Koak defende suas ações como necessárias para sobreviver. Magnus destranca as portas, mas não consegue acessar os dutos de ventilação, então Rose desce até o poço, pega a máscara de Lars e desliga a ventilação manualmente. Rose verifica Fulmer, que não acorda nem quando ela compartilha a máscara. No entanto, quando ela toca acidentalmente nas plantas, os esporos reagem e trazem Fulmer de volta à consciência. Eles escapam juntos, enquanto Baz também desperta e o último anel se fecha debaixo d'água. Magnus se encontra com Ari para ouvir a história real. Koak levou os testes ao limite para tentar destruir os esporos, considerando a perda da plataforma um dano colateral necessário para sobreviver. O navio enviado para resgatá-los colidiu, então apagaram o sistema e escaparam em um bote salva-vidas, deixando pessoas para morrer. Magnus interroga Koak, que explica que tudo isso é política da empresa. Eles não querem perder suas valiosas reservas de petróleo, apenas continuar perfurando sem interrupções, por isso Koak foi enviado para exterminar os esporos. Ele adverte que, se não pararem agora, os esporos se espalharão pelo mundo. Para sobreviver, é necessário matar todas as pessoas infectadas. Magnus discute as opções com Rose, que acredita que matar os infectados não resolverá nada e propõe trabalhar com Fulmer para encontrar uma alternativa. Talvez Fulmer possa se comunicar com os esporos, como Baz, e explicar que poderiam cooperar em vez de se atacar. No poço, Baz sente que os esporos estão se desligando dele, e outro terremoto atinge a plataforma. Fulmer usa uma pequena planta para se conectar à base e vê que os esporos estão tentando desencadear o próximo grande deslizamento para limpar o oceano. Rose aponta que os esporos formam uma rede viva ao longo do fundo do mar, cobrindo o mundo inteiro, então atacá-los aqui seria inútil. Ela sugere que conversem com Baz e o convençam a parar os esporos por meio de sua conexão. Magnus prefere se aliar a Koak, mas os outros apoiam a teoria de Rose, e Magnus permite que tentem. Magnus, Rose e Fulmer entram no poço, onde Magnus continua tendo visões de seu filho morto. Eles encontram Baz chorando em uma nuvem de esporos, dizendo que é tarde demais e que falhou. Koak procura Ari, dizendo que há helicóptero chegando e que o levará junto com o namorado se ele ajudar a terminar sua missão. Ari suspeita que Koak quer explodir a plataforma para encobrir tudo e ativa secretamente os microfones, fazendo Koak confessar tudo para todos ouvirem pelos alto-falantes. Os terremotos pioram, e toda a estrutura começa a desmoronar.
Koaki ataca Ari para tirá-lo do caminho e iniciar a contagem regressiva da explosão. Nesse momento, os helicópteros finalmente fazem contato. Koaki corre para o heliponto para escapar sozinho, e Cat e Ritter vão atrás dele enquanto Easter ajuda Ari a parar a explosão iminente. No heliponto, Koaki encontra Lars esperando por ele, com a intenção de matá-lo como vingança, mas as garotas chegam a tempo de impedi-lo. Ari aparece para anunciar que conseguiu impedir a explosão, e agora todos precisam se preparar para evacuar. Antes de se juntar à equipe, Lars acerta um soco em Koaki. No poço, Rose percebe que os esporos estão se comportando de forma diferente e decide tocá-los. Ela consegue se comunicar com os esporos, mas, antes que possa pedir a eles que cooperem com a humanidade, a plataforma é atingida pelo pior terremoto até agora, e os outros a arrastam para fora. Baz decide ficar para trás para provar aos esporos que os humanos também são capazes de dar algo em troca. Magnus, Rose e Fulmer conseguem pegar o último helicóptero e voam embora, pouco antes de um tsunami atingir a plataforma, derrubando-a no momento em que Baz se torna um com os esporos. Cat percebe que o tsunami atingirá a praia e tenta alertar os cidadãos, mas os pilotos a afastam enquanto Koaki explica que eles não estão indo para casa. Nesse momento, o tsunami atinge a cidade, matando a esposa de Cat. Terminando assim a primeira temporada da série, Mistério no Mar. E aí, curtiu? Então já sabe, deixa o like, se inscreve aqui no Facim Filmes e fica ligado para o próximo vídeo. Valeu!